Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Retomando agora questão 4. Então, vamos lá. Na questão 4, a gente diz o seguinte. Lembre-se que uma função afim é uma lei cuja lei de formação, uma função cuja lei de formação é f de x igual a x mais b. Olhando isso, a gente já sabe que função afim é o sinônimo, é o mesmo que função de primeiro grau. Onde a e b são os coeficientes. E aí eu já vou, já falando de novo, como a gente viu, o A é o coeficiente angular. E o B, o coeficiente linear. Reforço, a gente já viu isso na primeira questão, mas é um conceito importante que a gente vai usar agora. Então, veja, a minha função, ela é f de x igual a x mais b. Isso ele já tinha me contado. Só que eu não sei quais são os valores de a e b. Mas veja como ele te dá uma dica logo na sequência. Seja o coeficiente linear igual a 2. Quem é o linear? É o b. Então, eu já sei que a função é alguma coisa mais 2. E o coeficiente angular é menos 1. Então, eu sei que o a é menos 1. Então, a minha função x ela é menos 1x mais 2. Já de cara, eu já cheguei na função sem fazer nenhuma conta, apenas lendo a questão. E vocês têm sempre que fazer as questões com esse raciocínio, com esse pensamento. Eu vou lendo as questões e vou identificando quais são as informações que eu tenho e que eu consigo capturar para conseguir chegar onde ele quer no final, como pedido do enunciado da questão do comando. Aí ele continua falando, sendo o coeficiente linear igual a 2 e o coeficiente angular igual a menos 1, e dado o valor de x igual a 4. Então, ele me deu a função e ele me deu o valor de x igual a 4. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto. E isso a gente também viu em sala de aula. O que é a coordenada do ponto? A coordenada do ponto é o seguinte, a partir de um valor de x, eu aplico a função e chego num valor de y. Y igual a f de x. E isso eu posso escrever na fórmula x, y. Então, veja, de cara, eu já sei que a minha coordenada do x, y, ela vai ter o valor de x aqui, nessa primeira parte aqui, que eu vou marcar aqui de pontilhado. E qual que é o valor de x? Ele já deu, está aqui, ó, x igual a 4. Então, eu sei que nesse parênteses, do lado de cá eu já tenho o número 4. Deixa eu apagar aqui o redondinho, que não ficou legal. Eu já tenho o valor igual a 4. O que resta fazer nesse caso? Calcular o valor da função no ponto 4. Como eu faço isso, professor? Muito simples. Pego a função e no lugar de x eu coloco o valor de 4. Então, a função no ponto 4 ela é igual ao quê? Menos 1 vezes o x. O x é quanto? 4 mais 2. Menos 1 vezes 4 é quanto? Menos 4. Mais 2, então é menos 4, mais 2. Então, a função vai ser igual a menos 2. Então, o meu par aqui é 4 e menos 2. Qual a alternativa que mostra isso para mim? A alternativa D de dado. Vejam que era uma questão bastante tranquila, era uma questão de substituição de valores. E todos os conceitos nós discutimos em aula. Então, a coordenada do ponto correspondente no gráfico, se a gente for lembrar, como é que a gente marcava os pontos no gráfico? Você pegava um valor de x, pegava um valor de x, e a partir desse ponto de x eu calculava a função. E aí eu ia fazer o quê? Pegava o valor da função, f de x. E aí eu tinha o meu pontinho do gráfico. O que ele quer é exatamente isso. A coordenada, ela representa exatamente esse ponto no gráfico. Tudo bem? Então, essa era a nossa questão 4. Se tiverem dúvidas, parem a questão, voltem. Se tiverem outras questões, me procurem depois, a gente pode conversar. Mas está bem alinhado com aquilo que a gente discutiu de conceitos até agora. Você vê, até coeficiente angular linear, quem escreveu na prova o menos 1x mais 2 já teve a maior parte dos pontos da questão, porque mostrou que identificou os conceitos e conseguiu estruturar a função que foi pedida. Ok? Muito bem, vamos para a próxima, questão 5. A questão 5 era uma questão muito simples.
você não precisava fazer conta alguma. Era só lembrar algumas características das funções que a gente está trabalhando aqui. No caso, as 3 funções que foram mostradas, elas são funções com que característica? Todas têm o expoente maior do x, nos 3 casos, igual a 2. Então, isso mostra que se tratam de equações ou funções de segundo grau. E como é o gráfico de uma equação de segundo grau? O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, como nós vimos. E nós vimos que existem 2 tipos de parábolas. Quais são as parábolas? As parábolas sorridentes e as parábolas tristes. Certo? As parábolas sorridentes são quais? Aquelas que têm o A, o quê? Positivo. Então, se o A é maior que zero, o A, que é o valorzinho que está do lado do x ao quadrado, essa vai ser uma parábola com essa casa. Se o A for negativo, qual vai ser a forma da parábola? Essa, de um sorriso, de uma boca triste. Aí a gente, para analisar se as funções nessas 2 situações têm máximo ou mínimo, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente olhar para o gráfico. Veja, essa função, essa curva que eu estou fazendo agora em vermelho, ela vem caindo, 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 chega num ponto mínimo e depois ela volta a subir, 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 subir. Então significa que as funções dessa cara sorridente têm pontos de mínimo. Já a outra função tem um comportamento ao contrário. Ela sobe, 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 chega no máximo valor possível e depois ela começa a cair. Então, essa função com a negativo tem ponto de máximo. Era só isso que eu queria que vocês fizessem. Então, vamos olhar cada uma dessas funções. F de x, x ao quadrado mais 2x. O valor de a aqui é igual a quanto? É igual a 1. É positivo ou negativo? O a é positivo. Então, essa função vai ter o quê? Ponto de mínimo. A segunda, qual o valor de a? O que está do lado do x ao quadrado? Menos 2. Então, o a é negativo. Se o a é negativo, ela tem um ponto de máximo. Por fim, o último valor, 4x ao quadrado. O valor 4 é positivo ou negativo? Positivo. Se é positivo, ela tem um comportamento de mínimo. Então, a primeira será mínimo, a segunda máximo e a terceira mínimo. Mínimo, máximo, mínimo. Alternativa, letra B de bola. Beleza? Vejam que era uma questão totalmente conceitual. Vocês não precisavam escrever nada. Se vocês escrevessem essa linha aqui e esboçassem esses desenhos, questão completa, e ainda com um comentário positivo. Então, assim, nesse caso é totalmente conceitual, e isso tem que estar na cabeça de vocês, tem que estar no sangue. Se eu tenho lá uma função que o a é positivo, cara feliz, ela vai ser o quê? Uma função que vai, chega no menor ponto possível e depois ela começa a subir de novo. Então, esse ponto é do quê? De mínimo. Se ela tem um sorriso, né, a boca triste, significa que ela foi, chegou no máximo valor possível, e depois começou a cair. Esse máximo valor possível mostra que a função tem um máximo. Não precisa fazer conta alguma, não precisa calcular vértices, não precisa fazer nada. Questão direta, conceitual. Tudo bem? Claro, gente, se tiverem dúvidas depois, é só me avisar e perguntar. Vamos ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta terminando a nossa resolução com as questões 6 e 7. Beleza? Abraço, obrigado.